fazem um comparativo das vazões aqui em Barras, né, da vazão do mês de novembro, com as médias por décadas. Então, aqui no posto do Jaguari, em Buenópolis, a gente tem desde 1930, com a média da série histórica. A chuva aqui está representada por esses quadrados em azul. Então, também, por mais que a gente varie o mês aí, passe os meses, mas o comportamento a gente percebe que é muito semelhante em termos de vazão, no sentido de se perceber que nas últimas décadas, então, tem havido vazões médias bem abaixo do que acontecia anteriormente, né? Principalmente no Jaguari, isso fica bastante explícito. E o ano de 2021, os últimos anos, né, 2021, 2020, a gente tem percebido, então, vazões ainda menores do que já vem acontecendo em termos de média por décadas, né? Se a gente pegar aqui a década de 2000, a década de 2010, tivemos vazões bastante baixas, né, se comparar com o restante da série histórica, ainda assim, em 2021, ficou abaixo. As chuvas têm uma certa sazonalidade aqui, mas vejam que, por exemplo, na década de 2000, ainda com uma média de chuva superior ao restante da série histórica, isso não teve impacto em termos de aumento dessa média de vazão por década, né? No caso do Atibaia, também, se a gente pensar nas apresentações dos meses anteriores, também mais ou menos acontece o mesmo. A gente vê esse impacto também de vazões, das vazões médias por décadas decrescendo, mas não é tão abrupto quanto a gente percebe no Jaguari, mas ainda assim também, o ano de 2021, com vazões bastante abaixo em relação ao restante das médias por década. O mesmo em termos de chuva, que se a gente reparar na década de 2000 e 2010, elas tivemos médias de chuva bem superior, não sei se dá para dizer isso, mas mais superiores ao que aconteceu nas outras médias, nas outras décadas, e ainda assim também não tivemos tanta influência nas vazões. E aí sempre, quando a gente faz essas análises, vem toda a discussão do que tem influenciado, né, nessas últimas décadas para que essas vazões estejam mais baixas. E aí tem N número de fatores aí que podem estar influenciando. E aqui, o posto do Rio Piracicaba em Piracicaba, então uma informação mais ajusante, em que também a gente percebe, talvez de uma forma mais suavizada, né, por estar mais próximo da foz aí na bacia, mas também percebe um mesmo tipo de comportamento. Agora eu vou mostrar, então, os postos de controle da resolução do sistema Cantareira, então Rio Atibaia, Captação Valinhos e o Rio Jaguari em Buenópolis, comparado com a vazão mínima média que era esperado, né, que tem que ser atendida, que no caso aí do Atibaia era de 2 metros cúbicos por segundo, então a gente vê que no mês de novembro atendeu. No caso de Valinhos, que era 10 metros cúbicos por segundo de média diária, a gente vê que ao longo do mês teve 2 momentos, por mais que tenham esses momentos ocupado mais do que um dia, né, principalmente aqui no começo do mês, mas tiveram 2 momentos em que essa regra não foi atendida. Isso entra bastante naquela questão que o Alexandre explicou, do tempo de trânsito, do fechamento das descargas após a ocorrência de chuvas, que foi exatamente isso que aconteceu, né? Tanto que no início do mês, que teve ocorrências de chuva, como aqui, que até impactou bastante nessa elevação da média, e aí depois nesse fechamento acaba
infringindo a regra aí. Buenópolis atendeu também a regra. E esse outro gráfico, então, ele mostra o volume utilizado mês a mês em hectômetros cúbicos desde de 2018. Então, para cada de janeiro a novembro a gente tem um comparativo, né, do quanto foi utilizado de 2018, 2019, 2020, 2021. E aqui fica bastante evidente, né, o quanto, na verdade, reforçando o que já foi dito hoje na reunião, o quanto a gente tem tendido a utilizar cada vez mais água com o passar dos anos. Então, tem sido necessário descargas maiores para atender exatamente essas regras. Esse outro gráfico, então, ele mostra a questão do saldo, né, saldo disponível. Então, como o Alexandre também já mencionou, o saldo dos 158 hectômetros cúbicos, 158,1 hectômetros cúbicos, ele foi zerado no dia 27, sendo que os outros 3 dias se consumiu em torno de 3 hectômetros cúbicos, mas também reiterando essa questão de ter sido utilizado todo o volume provisionado para esse período seco. Aí aqui, esses outros gráficos também naquela mesma ideia de ter um comparativo por décadas, né, por médias por décadas. Então a gente traz as chuvas nos reservatórios do sistema Cantareira. Então, aqui no Jaguari e Jacareí, só para lembrar, essa camada que está mais atrás representa a média de 1980 a 2020, que é a média num período maior. As barras, então, são as médias por décadas, para a gente ter essa percepção se talvez por década fica abaixo ou fica acima da média, né? O ano que a gente está analisando, que aqui é 2021. Então, 2021 aqui está apresentado por essa camada em azul mais claro, né? E aí a gente vê que em outubro tivemos chuvas acima da média, então acabou influenciando para essa elevação aqui dessa curva, né? E aí ficou acima tanto da média histórica de 80 a 2020 quanto das médias por décadas. E aí a gente vem aqui para novembro, no caso da barragem do Jacareí, ela até fica acima um pouco aqui da média, mas se a gente pegar as médias por décadas, por exemplo, aqui no caso da década de 2000, ela ficou abaixo, né? Então, é isso. E aí, no caso do Cachoeira, também, em outubro, a gente percebe que, diferente de todo o ano, praticamente, também ficou acima da média, mas em novembro a gente tem esse retorno aí para o que já estava como tendência, né, acontecendo, que é ficar abaixo das médias, tanto da média da série histórica quanto a média por décadas. E o mesmo se repetiu ali na barragem do Atibainha. Em termos de afluência média, aqui a gente tem o ano de 2021, esse azul mais claro. Depois também, na mesma ideia de ter um comparativo das médias por décadas, a gente tem que o ano mais próximo aqui, ele foi da década de 2010, né? Então a gente vê que em 2010 teve uma média menor, depois seguido pela média de 2000, né? Então, em 2021, mesmo comparando com as últimas 2 décadas, foi a menor média, né? Então, esse comparativo das médias por décadas é para trazer essa percepção de que, independente se a gente faz um comparativo com a série histórica total ou com as médias por décadas, ainda assim, o ano de 2021, ele está bem abaixo da média. E aí, esse outro gráfico, ele mostra basicamente a mesma coisa, só que ele é um pouco mais limpo, né? Então, aqui a gente tem a média que vai de 1930 a 2020, que é essa em azul. E aí um comparativo com
o ano de 2014, que foi o ano que teve as menores afluências, as mais baixas. A gente vê que ao longo do ano de 2021, lembrando que aqui 2021 ele está em vermelho, se aproximou bastante dessa curva de 2014, e aí no mês de outubro e novembro a gente teve uma leve elevação dessa vazão, né, dessa vazão média afluente. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu fico à disposição para dúvidas. Alexandre. Obrigado, Luiz, aí pela apresentação. Abre se algum membro tiver alguma dúvida. Estou vendo que o Paulo acho que fez aqui uma pergunta. Não fosse os recalques do São Lourenço e Paraíba do Sul, como estariam as barras de gráfico montadas no sistema Cantareira? Não sei se existem alguma questão aí para responder, principalmente em relação à transposição do Paraíba, já que essa sim influencia direto aí no sistema Cantareira. Né? Você tem esses números? A César também sempre faz esse cálculo. Não, eu não tenho esse número, viu, Alexandre? Não tenho. Mas talvez alguém da Sabesp possa responder melhor isso. Mas acredito que por conta de ser um sistema integrado aí, com certeza um sistema acaba influenciando no outro, né? Não sei se quem que está aí, o Alexandre da Sabesp, o Adilson, posso responder. Um segundinho só, Adilson, obrigado. Eu não tenho, eu tenho só faço acompanhamento aqui só da parte do Cantareira e a influência da transposição do Paraíba do Sul, né? Lá, considerando São Lourenço, eu não tenho nenhuma conta. Obrigado. A gente... posso falar, Alexandre? Por favor, Adilson. Então, nós fizemos esse estudo, sim, de cenários, né? A gente faz uma série de estudos de cenários e a gente verificou uma série de cenários, inclusive colocando só o São Lourenço sem a transposição do Paraíba do Sul, enfim, só o Paraíba do Sul. A gente tem esse estudo, mas eu não estou com ele disponível nesse momento. Eu posso encaminhar para o Alexandre e ele disponibiliza para os integrantes aí da Câmara Técnica. Assim, de uma maneira assim, direta, o que me vem à mente nesse momento é que nós teríamos entrado, caso não tivéssemos o São Lourenço e o Paraíba do Sul, nós teríamos entrado na reserva técnica em setembro de 2020 e não teríamos saído até agora, e o Cantareira estaria algo em torno de menos 30%. Então, o que me vem à mente o setembro eu tenho certeza, o nível eu não tenho absoluta certeza se é menos 30%, tá? A capacidade, o volume armazenado. Mas a situação seria catastrófica. Mas temos esses dados considerando só o São Lourenço, considerando o Paraíba do Sul somente, considerando os dois é o cenário atual, é o que está acontecendo. Mas eu vou levantar esse estudo, foi um dos estudos que a gente fez para o Dr. Braga, né, nosso presidente, e eu vou levantar isso em caminho para o Alexandre Vilela. Obrigado, Adilson. Não, claro, sim. A gente pode compartilhar com todos. José César. Só considerando só aquela transposição, né, Alexandre? Teve uma transposição este ano, somente deste ano, sem considerar os anos anteriores, obviamente. Esse cenário que o Adilson colocou é porque ele está considerando os anos anteriores, né? Eu não considerei isso. Tenho isso também, mas sem considerar. Só desse ano, você tem uma ideia, nós fizemos uma transposição de 182 hectômetros cúbicos e o que temos hoje de reserva no sistema é 200 e pouco hectômetros cúbicos. Ou seja, nós estaríamos, somente esse ano, só considerando os números, os dados do ano 2021, nós estaríamos com algo em torno de 6% só do
do volume, 6,5% acima do volume útil, né, de reserva técnica. Não estaríamos na reserva técnica considerando apenas o ano de 2021, mas estaríamos muito próximo dela, estaríamos com 6,5% do volume útil só. Eu havia entendido que o colega tinha perguntado sobre a existência ou não dos sistemas, né? Sim, sim. A gente também tem esse levantamento, esse cenário considerando só o ano corrente. Seria interessante, viu, Adilson, para ver como é que vocês fizeram. Porque eu também fico trabalhando, brincando, vamos chamar assim, né, entre aspas, brincando com esses números, né? E eu faço essas contas, né, considerando a alternativa obedecendo as regras da transposição, da transposição, a regra da outorga, né, tudo. Então, de fato, nós estaríamos algo em torno de 30% abaixo do nível. Muito obrigado. Depois o Paulo está pedindo, se você tiver esses dados, quiser compartilhar conosco uma apresentação, a gente repassa aí a todos os membros, tá bom? O Vicente Adriano também, bom dia, Vicente, bom tê-lo conosco. Fez uma colocação no chat, se quiser verbalizá-la, estamos com saudades. Fique à vontade. Obrigado, Alexandre, cumprimentar todos aí em seu nome. Eu vejo, assim, eu coloquei duas questões basicamente. A primeira é da gente acumular de maneira organizada as limitações que a outorga de 2017 já apresentavam em 2017 e que elas estão sendo realçadas ao longo do tempo. Agora, não é desmerecer a outorga, está lá minha assinatura, é reconhecer essas limitações. A primeira delas é que a Sabesp não informou que nós tínhamos reduzido a quantidade de clientes da Sabesp dependentes do Cantareira de 9 milhões para 7 milhões e pouquinho. Isso demandaria uma nova regra onde você não tem mais os mesmos limites, você passa a ter outros limites bastante claros. A segunda regra é que dividir o período úmido e seco em 6 meses. Isso também foi uma condição que era muito difícil fazer diferente disso naquele momento, porque ela tem consequências. Se você disser que o nosso período chuvoso é de 4 meses e a seca é de 8 meses, dá uma coisa. Se você disser que é meio a meio, dá outra coisa. A Sabesp não abria mão desses 6 e 6. E para fechar, ficou 6 e 6. Agora, está claro que não chovem 6 meses na nossa bacia e tem 6 meses de seca. Isso é diferente. Então, isso implica uma nova concepção de como é que essa água pode melhor ser gerenciada. Porque, senão, a gente sabe do problema, mas gerencia como se esse problema não existisse. Então, eu aponto essa questão como uma questão extremamente relevante para que a gente faça estudos, faça essa discussão de maneira aberta. O clima mudou, a série histórica, você vê pelos gráficos, quando você considera uma média de longo prazo, a expectativa de chuva é uma expectativa que não se realiza, então com isso também dificulta a nossa gestão adequada da água. Eu acho que caberia um fórum permanente de análise das condições climáticas hídricas no conjunto. Não chega a ser a macrometrópole, mas tem que ser no conjunto da bacia de São Paulo, RMC, São Paulo e o PCJ no mínimo. Se quiser, vamos até o litoral de São Paulo, uma vez que a solução, inclusive, vai ser Billings. Ninguém precisa dar muita volta no topo. Não tem mais como entender a Billings, que tem uma capacidade igual à do Cantareira, como uma reserva onde a extração de água é 3 ou 4 vezes menor, entendeu? Por conta de uma energia que, com todo respeito, não faz mais qualquer diferença. E a outra é tomar cuidado. Eu respeito muito a Sabesp, todos vocês sabem disso, mas tomar cuidado com essa visão de que a transposição salvou o PCJ. A transposição salvou a Sabesp.
porque não fosse a transposição, a Sabesp estaria tendo que retirar do PCJ, do Cantareira, uma vazão muito menor. Eu tenho cuidado, porque se a gente ficar nessa linha, Paraíba salvou a bacia, a transposição de São Lourenço salvou a nossa bacia, não é verdade. Quer dizer, a gente integra as bacias, aí a gente integra, quando na verdade a Sabesp trata e continua tratando de forma diferente. Então, olhando claramente, não fosse a transposição, a Sabesp está tirando 10 metros cúbicos para São Paulo. Imagina o tamanho da crise em São Paulo. Agora, nós aqui é que vamos ficar com essa sensação de que fomos salvos pela transposição. Então, eu faço esse alerta porque eu acho que não tem como ter saída pontual, Alexandre. Não tem como, porque a coisa é tão complexa que não tem como você pegar um rabichinho e falar, olha, vou conseguir a saída com esse rabicho. Tem que voltar e fazer uma reanálise, todo mundo junto, de forma muito transparente, envolvendo os interesses legítimos, porque quando você leva para a mesa, não é ilegítimo levar para a mesa. O que é ilegítimo é usar do poder político, é usar do peso econômico, é usar de outros mecanismos para forçar uma decisão. Agora, levar para a mesa, esclarecer e tentar construir regras que estejam mais adequadas para garantir a segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo, que é fundamental, e a da nossa bacia, que é fundamental, é a melhor coisa a fazer, e não ficar utilizando de estratagemas ou de soluções pontuais. Nós estamos no risco de ter um 2022 catastrófico. Alguém perguntou aí, fez essa brincadeira, e o quadro de chuvas aqui para a nossa bacia, se dezembro não salvar, se não vier uma chuva muito intensa, eu não posso usar dilúvio, porque da outra vez que eu usei dilúvio foi duramente criticado por falar em dilúvio, mas nós estamos numa situação muito crítica em relação a 2022. Então eu faço esse apelo, Alexandre, e todos que me conhecem. Eu acho que a gente tem que ir para uma mesa expondo as condições e os interesses que são legítimos de todas as partes, mas buscando uma solução que seja transparente e não uma solução que seja fruto, eventualmente, do peso político e econômico que alguma das partes possa ter nesse momento. Já que você me deu a oportunidade, eu agradeço. Obrigado, Vicente. Eu não te dei um direito regimental, mas com certeza eu sempre te ouvi das reflexões. Antes de a gente fazer qualquer discussão, temos inscritos. Eu vou passar para os inscritos, depois a gente faz mais uma rodada. Então nós temos inscritos o Adilson da Sabesp e o Michele, por enquanto. Primeiro Adilson. Por favor, Adilson. Bom, novamente, bom dia a todos. Como a Sabesp foi citada, eu preciso esclarecer algumas coisas, porque a gente aqui discute, né, e forma opinião sobre o que acontece na bacia. Isso me causa muita preocupação, essa questão de nós e eles, de um contra o outro, o bem contra o mal. Essa colocação, ela me preocupa muito, principalmente em discussões tão sérias que a gente precisa ter aqui, né? Não existe essa questão de nós e eles, mesmo porque a Sabesp capta também no PCJ, e a Sabesp não tem nenhum interesse em prejudicar a bacia do PCJ. Então, essa questão, ela simplesmente não existe, né? A gente pensa no Estado como um todo, né? E em nenhum momento a gente separa a região metropolitana da bacia do PCJ e a gente coloca um empreendimento tão importante de segurança hídrica quanto a transposição do Paraíba do Sul como sendo assim, olha, somos os heróis para salvar a bacia do PCJ. Em hipótese alguma. Existiu uma questão de segurança hídrica, como foi bem colocado aqui pelo colega que falou antes de mim. Estamos todos aprendendo, porque foi uma coisa, essa seca, essa crise hídrica de 14 e 15, foi uma coisa que ninguém aqui viu antes, né? Então, muitas decisões elas foram tomadas com as informações que haviam naquele momento, né? Então, elas foram, não é possível dizer, olha, foi uma solução muito boa ou muito ruim. O que a gente avalia, sim, para fazer uma análise isenta, é analisar tecnicamente quais os benefícios
que aquelas ações trouxeram para o abastecimento. Eu tenho que fazer o login primeiro, Camila? Eu tenho que fazer o caminho. Faz o login da reunião para mim. O Vicente, perdão, você poderia só silenciar o microfone? A gente está aberto sem querer. Obrigado. Por favor, Adilson. Então, a questão, esses empreendimentos, eles foram realizados, né? Foram milhões e o custo disso é bastante elevado, mas o objetivo é a segurança hídrica, né? Então, acho essa questão, ela pessoalmente, embora eu esteja aqui representando a Sabesp, ela pessoalmente me preocupa, porque eu sou nativo, sou de Jundiaí, eu faço parte da bacia, né? Essa questão de nós e eles é uma coisa que me preocupa muito, porque o que a gente tem que pensar aqui em conjunto é como gerir melhor a nossa caixa d'água, né? A água que a gente tem disponível, né? E é isso, e o que a Sabesp tem feito, e vocês têm percebido, todos aí que acompanham isso há muito tempo, têm percebido que todos os investimentos, né, muitos investimentos, eu não posso colocar todos, né, porque pode ser que tenha coisas que a gente ainda nem sabe, né, de possibilidades, mas tudo que está elencado, tudo que foi estudado, está sendo realizado. Flexibilização da distribuição, transferência entre mananciais, tudo que é possível fazer com os limites que a gente tem aí, inclusive de orçamento, né, mas tem sido feito, e tanto tem sido feito, tanto é essa preocupação, e que a gente não tem utilizado de tudo que poderia, né, e que se diga aqui, com muito sacrifício, sabe? Essa questão da Sabesp não retirar o que ela poderia ter retirado, não é simplesmente porque está sobrando muita água em outro lugar, porque vocês sabem que não estão. Então, a gente procura, assim como o Vilela disse no começo, fazer a gestão da melhor maneira possível, né? Hoje, graças à manutenção e aos investimentos que a Sabesp fez nas descargas, o Alexandre consegue reduzir uma vazão menor. A gente ouve ele falar, olha, a gente está tentando gerenciar as descargas com conta-gotas, a gente está reduzindo agora 0,25. Isso é possível por quê? Porque a gente se preocupou em dar manutenção, em tentar melhorar a operação dessas comportas. A gente se preocupou em medir as vazões, fazer um trabalho aí de mais de ano e meio, né, refazendo curva-chave. Enfim, eu não vou cansá-los com tudo isso, mas o que me preocupa muito é essa questão de nós e eles. A gente faz gestão para a população. A gente não faz, a PCJ precisa de água, a região metropolitana precisa de água, somos todos brasileiros, paulistas, e o que a gente tem aqui é uma questão de saúde pública, né? Então, é muito mais do que o PCJ, não. O que nós queremos é fazer a gestão da melhor maneira possível. E eu concordo, eu acho muito positivo a colocação disso não poder ser uma coisa estática, né? Porque, como acabou de ser dito aqui, as mudanças climáticas, elas estão ocorrendo, e a nossa capacidade de entender essas mudanças ainda é muito incipiente, na minha modesta opinião. Então, é preciso que sempre um olhar técnico, eu tenho muito cuidado com essa coisa do olhar político, né? A minha área é essencialmente técnica, né? Mas a gente precisa sempre ter um olhar técnico, porque contra a técnica, né? Contra essas decisões que são tomadas baseadas em estudos com pessoas competentes e estudos realizados por múltiplas instituições, né? Como a Agência Nacional de Águas, que é assim, o nosso órgão máximo e tem aí excelência, profissionais extremamente capacitados, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, são pessoas do ramo, enfim, que sabem o que estão fazendo lá. Então, quando essas decisões são tomadas por esses técnicos, né, e compartilhadas, como está sendo feito aqui, de maneira responsável, a gente pode errar sim,
né? Mas porque a nossa capacidade de entender tudo isso ainda, infelizmente, é limitada. Mas a gente vai aprender e vai cada vez melhorar. Então, eu acredito que o espírito, acho que essa é a nossa última reunião, né, desse ano, tão difícil para todo mundo, mas o espírito que eu queria deixar aqui como representante da Sabesp é que a gente não faz gestão para a região metropolitana. Mesmo porque, como eu já falei, a gente capta na bacia. A gente faz gestão para a população. Né? Isso tem que ficar bem claro. Obrigado e desculpa ter me estendido aí. Obrigado, Gilson. Bom, seguindo aqui a lista de inscritos, nós temos o Michele, o Zé Saad e o Roberto da Ana. Por favor, Michele. Eu queria só completar o que o Adilson e principalmente o que o Vicente disseram. E eu vou ser chato, porque eu estou falando nisso há 20 anos. Nós estamos no limite e a gente sabe, a parte técnica, como o Adilson disse, os técnicos sabem, nós estamos no limite, não é de hoje. Uma obra desse porte não se faz em 2 dias. O sistema Cantareira foi feito, era água para o ano 2000, nós estamos em 2021. Qualquer solução que quisesse se dar, e é isso que eu estou batendo desde 2000. Devia ter sido pensado em 1990, há 30 anos atrás. Se a gente começar a pensar hoje numa outra solução, e solução tem. Agora, custa caro. Custa caro, nós estamos catando gota de todo lado e a gente sabe, nós vamos resolver esse problema por mais um ano, talvez, se chover, porque se não chover, nem para esse ano a gente vai. Quando em 69, quando a gente fez o Cantareira, eu era funcionário da Comasp, pô. Era água para o ano 2000. 2000 passou faz tempo. Agora, tem solução? Tem. Vai ter que trazer de Barra Bonita? Vai. Vai ter que buscar no Juquiá? Vai. Quanto custa? O Cantareira custou 1 bilhão na época, eu não lembro qual. A outra solução custava 6. Se tivesse inventado de 6, em 67, 66, que foi inaugurado em 70, 71, a gente teria água por mais 100 anos. Agora, alguém na época deve ter, mas bom, em 1990 a gente começa a pensar numa outra solução. Não se fez isso. Agora, então nós vamos ficar correndo atrás do rabo. Agora, eu estou batendo nisso, não é de hoje, todo mundo, você sabe disso, eu sou chato nesse ponto e vou continuar sendo. Então, o que nós estamos fazendo? A Sabesp correndo atrás de gota d'água, vendo ligação clandestina, vendo. Todo mundo está fazendo a sua parte, só que não é suficiente. Acabou a água do Cantareira. Não tem mais 36 metros por segundo, que foi o projeto original. Se estiver dando 30 hoje é muito. Nós tínhamos, na época, um total de 10 milhões de habitantes, hoje nós temos quase 30.